Tragédia expõe profecia de Padre Pio que todos ignoraram, até ser tarde demais. Não é exagero, não é teatro, e também não é mais segredo, porque o que se revelou naquela manhã nublada na aldeia esquecida finalmente explodiu diante dos olhos do mundo. Não com luzes, nem com trombetas, mas com lágrimas. Lágrimas de mães que perderam filhos, de avós que rezavam em silêncio, de pessoas comuns que, de repente, viram no noticiário uma dor que parecia falar diretamente com sua própria vida. E ali, no meio da dor, alguém lembrou. Padre Pio disse. Ele viu, ele avisou, mas ninguém escutou. E agora, o que resta é tentar entender por que o mundo tapou os ouvidos, até a tragédia obrigar todos a escutar. Talvez porque muitos de nós preferem o conforto da negação à responsabilidade da fé. E só quando tudo quebra, quando o chão abre sob os pés, é que se começa a buscar o que já estava ao alcance. O mundo está mergulhado na escuridão, como Padre Pio previu. Não ignore o chamado. O livro sagrado de Padre Pio já trouxe milagres para muitos. Se seu coração sente esse aperto, é Deus te chamando. Baixe sua cópia no primeiro comentário fixado e escreva Amém aqui nos comentários para receber sua bênção. Padre Pio falou com uma força que atravessa o tempo, e o que ele disse está se cumprindo agora. Não em símbolos estranhos ou enigmas ocultos, mas em sinais claros para quem já sente a alma cansada. Ele falava de tempos onde a fé seria zombada, onde os olhos se fecharam por escolha, onde o mal não se esconderia mais. E é isso que estamos vivendo. Só que poucos reconhecem o sinal antes da dor. E o mais doloroso é saber que se tivessem escutado, muitas vidas teriam sido salvas. Isso não é sobre religião no sentido seco da palavra. É sobre uma sensibilidade espiritual que foi sendo silenciada. E hoje, muitos pagam o preço desse silêncio. Por isso, no primeiro comentário, estou deixando um presente de fé. Um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva, Amém. Hoje Deus falou comigo. Olhando para trás, a linha é clara. Pessoas começaram a relatar visões estranhas, vozes na madrugada, um sentimento sufocante no ar. Os jornais não noticiaram. Os especialistas chamaram de histeria coletiva. Mas uma mulher em Cracóvia, ajoelhada em seu pequeno quarto com as mãos calejadas, reconheceu o que era. É o que o padre disse, está começando. E de alguma forma, isso se espalhou. Primeiro como sussurros entre velhas amigas que trocam rosários escondidas entre sacolas de mercado. Depois, nos bancos das igrejas silenciosas, com olhares assustados, trocando segredos. E por fim, em voz alta, quando já era tarde demais para fingir que era apenas coincidência. Elas sabiam. As mulheres que viveram guerras, fome, perdas, as que enterraram maridos e filhos e mesmo assim seguraram a fé com mãos firmes. Elas sentiam no coração um aperto antigo voltando. Não era novo. Era o mesmo pressentimento de quando o rádio anunciava bombardeios. O mesmo que vinha quando o telefone tocava de madrugada. Só que agora era espiritual. E ninguém tinha coragem de dizer. Até que Padre Pio apareceu de novo. Não em carne, mas em palavra, em sonho, em revelação. Foi assim com Helena, 62 anos, que acordou suando e com a voz dele ecoando. Eles ignoraram o céu, e agora? O céu está em silêncio. E não é só tragédia que nos desperta. Às vezes, é o rosto de uma criança olhando fixamente para o nada. É o sino da igreja que toca fora de hora. É a sensação de que alguém está te observando mesmo quando você está sozinha na cozinha lavando louça. Não dá para explicar, mas não dá para negar. O mundo inteiro está diferente. E quem tem mais de 50 sente isso com mais força, porque viu-o antes, porque ainda lembra do que era ter fé sem vergonha, porque carrega na memória o sabor do medo e da esperança. Agora esse tempo voltou,
Mas dessa vez, o aviso chegou tarde para muitos. Os relatos se espalham como rastilho de pólvora. Pessoas dizendo que viram figuras nos campos. Outros juram que ouviram sinos sem igreja. Há quem diga que sentiu cheiro de incenso no meio da madrugada, mesmo sem ninguém por perto. Tudo isso Padre Pio já havia mencionado. Mas ninguém quis acreditar que poderia acontecer em pleno século XXI. Porque é mais fácil rir, ignorar, chamar de superstição. Mas o que riam ontem, hoje choram. E não há palavras suficientes para consolar quem perdeu sem entender por quê. E quando finalmente procuram respostas, encontram um nome: Padre Pio. Não é coincidência, nunca foi. Porque ele avisou que o inimigo viria de dentro. Não com armas, mas com palavras doces, com promessas vazias, com distrações que parecem inofensivas. E enquanto o povo sorria para as telas, o mal se instalava dentro das casas. E agora, há mães rezando o terço com mãos trêmulas, pedindo que seus filhos voltem a enxergar, que seus netos parem de zombar da fé, que o coração da família volte a bater no ritmo da oração. Mas nem todas conseguem, porque o tempo é curto, e o véu entre o visível e o invisível está se rompendo. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. E quando tudo parece perdido, é ali que Deus mostra que ainda escuta, porque há uma força que se manifesta no limite. Quando você não tem mais palavras, quando o quarto está escuro demais, quando a dor parece ser a única companhia, é nesse momento que a revelação chega. E o que parecia impossível começa a se movimentar. Mas isso só acontece para quem tem olhos abertos, para quem decide acreditar antes que a destruição chegue. Não é sobre medo, é sobre sobrevivência da alma. É sobre reconhecer que o que Padre Pio disse era verdade, mesmo que todos tenham rido antes. E então, quando as primeiras tragédias começaram a sacudir vilarejos inteiros, não foram os noticiários que explicaram. Foram os sussurros entre senhoras de cabelo grisalho nas filas das padarias, os olhares aflitos nos bancos da missa, os terços sendo puxados com força por mãos marcadas pelo tempo. Porque, no fundo, quem tem mais de 50 já viu o mundo ruir uma vez. Já soube o que é ter que recomeçar com fé e silêncio. Mas agora o inimigo não vem de fora. Ele está dentro das casas, nas escolhas do dia a dia, no abandono lento da fé, nos filhos que zombam de tudo, nos netos que não sabem mais fazer o sinal da cruz. Padre Pio já havia alertado. Chegaria o tempo em que muitos fingiriam não ouvir o céu. E nesse silêncio, as portas seriam abertas para forças que ninguém mais conseguiria controlar. Alguns chamam de loucura. Outros tentam dar explicações científicas. Mas quem sente na alma sabe. Há algo se movendo. Um peso no ar, uma ansiedade que aperta o peito sem motivo, um medo sem nome. E esse medo não é novo, ele tem raízes espirituais. Ele nasceu de corações que deixaram de confiar, de almas que deixaram de rezar. É por isso que tantas pessoas estão chorando sozinhas no banheiro, com vergonha de dizer que não sabem mais o que fazer. É por isso que tantas mulheres sentem um vazio que remédio nenhum resolve, que médico nenhum entende. É espiritual. E não vai passar com distrações. Vai passar quando você olhar para o alto e aceitar que Deus está tentando falar com você de novo. Talvez você esteja se perguntando: por que comigo? Por que minha família? Por que agora? E a resposta está nos detalhes que você ignorou. Naquela vez que sentiu algo estranho no quarto e decidiu não pensar. Naquela noite em que acordou de um sonho intenso, com a sensação de que alguém havia te chamado pelo nome. No dia em que escutou sobre Padre Pio e não deu importância.
Os sinais sempre estiveram aí, mas você se ocupou demais tentando resolver tudo sozinha. Agora, a alma grita. E se você está ouvindo isso, é porque ainda há tempo. Mas não será por muito tempo. O mal não avisa duas vezes. Padre Pio viu visões tão intensas que chegou a chorar sangue. Ele dizia que haveria dias em que o céu pareceria trancado e que o mundo se curvaria diante de um caos que ninguém entenderia. Mas ele também deixou um segredo, algo que só quem tiver coragem de crer vai acessar. Esse segredo está sendo revelado agora, no tempo exato. E não é para todos, é para quem está no limite, para quem sente que não aguenta mais um dia assim, para quem já gritou por socorro e não ouviu resposta. É para você. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já percebeu como até o tempo parece mais estranho? Como os dias parecem curtos e as noites longas demais? Como as notícias só falam de dor, destruição, medo? Não é por acaso. Padre Pio falou sobre essa confusão que tomaria conta do mundo. Ele disse que a mentira se tornaria regra e que poucos teriam forças para continuar acreditando. E aqui estamos, cheios de perguntas, sem resposta, cheios de dor que ninguém vê, cheios de orações que já não sabemos fazer. Mas ainda há uma chance, uma luz, uma revelação que pode virar tudo, só que é para quem estiver pronto. E se você leu até aqui, é porque seu coração está dizendo, não pare. As pessoas mais simples estão entendendo. Gente que nunca teve estudo, mas tem fé. Gente que sente no corpo quando algo está errado. Um senhor de 71 anos contou que ouviu 3 batidas na porta às 3 da manhã. Abriu e não havia ninguém, mas sentiu cheiro de rosas no corredor. No dia seguinte, teve um sonho com Padre Pio. Ele apenas dizia, é agora. Avise os que ainda acreditam. Isso tem se repetido. Mulheres que sentem frio em pleno verão. Crianças que olham para o nada e dizem que o moço da barba está triste. Não dá para explicar com lógica. Dá para sentir. E é isso que importa agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Enquanto você ainda tenta entender o que está acontecendo, outros já estão se preparando. Há mulheres rezando em silêncio, fazendo novenas, acendendo velas, mesmo sem saber o motivo exato. Elas sentem que algo grande está chegando, que uma batalha espiritual está acontecendo e que só quem tiver fé vai sobreviver em paz. Isso não é discurso bonito, é aviso. Porque quando tudo desabar de vez, não vai haver tempo para correr. Só vai importar o que você plantou no coração. Só vai contar a fé que você não deixou morrer. Muitas pessoas disseram que não acreditavam, até sentir. Até ver uma sombra passando pela sala enquanto rezavam. Até receber uma resposta direta em sonho. Até acordar no meio da noite com uma voz sussurrando um versículo. Você acha que é invenção? Pergunte a quem viu, a quem teve a vida virada de cabeça para baixo da noite para o dia, a quem só encontrou paz depois de abrir o livro que estava escondido no primeiro comentário. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. As profecias estão se cumprindo uma a uma. Guerras, doenças, confusão nas famílias, filhos contra pais, pais sem forças para proteger os filhos. Tudo foi falado e tudo está se revelando agora. Você acha que é exagero? Olhe ao redor. Veja como a paz se tornou rara, como a angústia virou comum, como até os domingos parecem pesados. Isso é espiritual. E você precisa entender isso antes que seja tarde. O que está no primeiro comentário não é só um livro, é um escudo, uma arma invisível contra o que está vindo. Mas se você esperar demais, pode não encontrar mais.
Há algo que não te deixa dormir, um pensamento que volta sempre, uma sensação de que algo está prestes a acontecer. Você tenta ocupar a mente, mas volta. Tenta rir, mas volta. Isso não é ansiedade, é aviso. É o céu tentando tocar sua consciência antes que o caos toque sua porta. E nesse momento só uma decisão importa. Você vai continuar fingindo que é tudo normal ou vai aceitar que Deus está tentando salvar a sua alma de algo que você ainda nem viu? Se você chegou até aqui, é porque já sentiu, porque alguma coisa dentro de você ainda acredita, ainda quer proteção, ainda sonha com um milagre. E a verdade é que ele pode acontecer, mas não cai do céu sem fé. Padre Pio sabia disso. Ele dizia que muitos veriam a salvação passar e não a reconheceria. Não com os olhos, mas com o coração. Você vai ser uma dessas pessoas. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Padre Pio dizia que o mal moderno seria silencioso, que não usaria espadas, mas conforto, que não precisaria gritar, porque o mundo já teria esquecido como se escuta. E assim tem sido. Um silêncio mortal, onde as almas vão adormecendo devagar, e é por isso que tanta gente não consegue mais sentir a presença de Deus, porque estão adormecidas por dentro. E só algo muito forte, muito verdadeiro, pode acordar de novo esse coração que você acha que já está velho demais para milagres. Não está. Milagres não têm data de validade. Eles têm hora marcada. E a sua pode ser agora. Você está viva porque ainda tem um papel a cumprir, porque alguém da sua família precisa do seu sim, porque a fé que você ainda carrega vai ser a ponte entre o céu e quem ainda não acredita. E esse é o momento. O mundo está mais escuro do que nunca, mas a luz também está mais próxima do que nunca. Só que não vai brilhar para todos. Vai brilhar para quem tiver coragem de abrir o coração agora, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo com dúvidas. Porque é isso que Deus espera, um coração sincero. E se você tem isso, não precisa entender mais nada. Você sabe o que dói mais? Não é o que está acontecendo no mundo, é sentir que sua fé não está mais forte o bastante para enfrentar tudo isso. É olhar para os filhos e não ter palavras. É ver a família distante, cada um mergulhado em um mundo frio, barulhento e sem oração. É tentar rezar e sentir o silêncio. Um silêncio que machuca, que pesa, que parece gritar que você está sozinha. Mas você não está. Padre Pio sabia que esse tempo chegaria. Ele escreveu sobre mães que sentiriam um vazio tão fundo que nem lágrimas sairiam mais. Ele viu que viria uma geração incapaz de sentir culpa, vergonha ou compaixão. E você sente isso, não com palavras, mas com um nó no peito, porque não consegue mais reconhecer a fé nos olhos de quem você ama. É difícil explicar esse peso que não passa, essa saudade do que você nem sabe o nome. Mas talvez seja saudade de quando o mundo era mais sagrado, quando os domingos eram respeitados, quando as pessoas ajoelhavam sem vergonha, quando o rádio tocava missa, quando o medo de Deus ainda fazia o mundo andar no eixo. Hoje o eixo quebrou e ninguém quer consertar, só fogem, zombam, ignoram. Mas você, que ainda sente a alma viva, precisa entender que não pode ficar parada, porque o mal se alimenta do silêncio dos bons. E Padre Pio dizia: se os justos se calarem, os anjos chorarão sangue. Você quer ver isso acontecer na sua casa? Quando os primeiros sinais começaram, ninguém acreditou. Apagões sem motivo, vozes captadas em gravações, pessoas boas enlouquecendo de repente. Médicos não entendem, psicólogos não explicam. Mas Padre Pio explicou. E está tudo escrito: os sintomas do fim, as feridas do espírito, o abandono do sagrado.
Não estamos mais falando de opinião, estamos falando de sobrevivência espiritual. Porque o que está chegando não é uma crise econômica, não é um conflito político, é uma inversão total. E os que não estiverem cobertos pela fé não vão suportar. Pense em quantas vezes você teve que engolir o choro, quantas vezes tentou ser forte para não preocupar ninguém, quantas vezes se ajoelhou quando ninguém estava vendo. Deus viu. Padre Pio sentiu isso antes. Ele chamava isso de martírio invisível, o sofrimento calado das almas que ainda creem. Você é uma dessas almas. Não deixe que essa dor seja em vão. Ela está aí para te empurrar para perto de Deus, mas você precisa dar um passo, só um, porque se continuar parada, o desespero vai te encontrar. E não é um desespero comum, é um vazio que corrói por dentro, que faz a pessoa se perder de si mesma. Agora, escute com atenção. Há forças neste mundo que operam no silêncio, e elas já estão se movendo. Elas entram pelas telas, pelos olhos, pelas distrações. Elas falam com doçura, mas escondem o abismo. E você sabe disso. Já sentiu isso? Aquele calafrio do nada, aquele arrepio sem explicação. Isso não é só cansaço, isso é espiritual. É o corpo sentindo a guerra da alma. E se você não se proteger, será só mais uma vítima nas estatísticas da frieza moderna. Você não pode permitir que sua alma seja mais uma a gritar por socorro sem ser ouvida. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva. Hoje Deus falou comigo em silêncio. Você sente que há algo errado no mundo. Os valores estão sendo trocados. O que antes era pecado, hoje é normal. O que antes era sagrado, hoje é ridicularizado. Crianças sem direção. Adultos em desespero, famílias desfeitas. O caos está sentado à mesa e muitos ainda servem café para ele. Mas você sabe, você sente, você tenta avisar, mas dizem que é exagero, que você está ficando paranoica e aí você se cala. Mas o coração não cala, o peito aperta e é por isso que você está aqui. Não é coincidência, é resposta. Padre Pio escreveu sobre essa sensação de perda espiritual. Ele falava que um dia o mundo pareceria coberto por um manto de poeira escura e que só aqueles que lavassem o coração em oração conseguiriam respirar. Está difícil respirar, não está? Difícil dormir, difícil sorrir, mas você ainda tem uma escolha. Ainda dá tempo, e não importa se você tem 60, 70 ou 80. O céu não usa relógio. O céu só espera o seu sim. E talvez hoje seja o dia. Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que você acreditava era verdade. Que os avisos não eram simbólicos. Que as profecias estavam mais vivas do que nunca. E que tudo o que você precisava para se proteger já estava ao seu alcance. Mas você ignorou. Imagine esse arrependimento. Imagine essa dor. É por isso que agora não é hora de esperar, é hora de agir. E agir com fé, com urgência, com a certeza de que Deus está oferecendo uma última chance. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Sabe aquele sonho estranho que você teve? Aquela presença que sentiu no quarto, aquela sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece calmo. Isso não é aleatório. É o céu tentando acordar sua alma. É como se Deus estivesse batendo na porta da sua consciência, pedindo para entrar antes que a tempestade comece. E quando ela vier, não adianta mais correr. Só quem tiver a luz acesa por dentro vai suportar. Se você sente que sua fé está fraca, não tenha vergonha. O importante é não deixá-la morrer, porque uma fé pequena ainda é fé. E o céu faz milagres até com a fé de um grão de mostarda. Padre Pio sabia disso. E é por isso que ele deixou mensagens para esse tempo, palavras escondidas.
Revelações que só agora estão vindo à tona, porque agora é o tempo, agora é a hora, e se você ignorar, pode não haver outra chance. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você já chorou escondido? Já sentiu que ninguém te entende? Já quis sumir, mas ficou por causa dos netos? Isso é fé. Isso é resistência. Isso é espiritualidade viva. E o céu enxerga isso. Não pense que sua dor é invisível. Não pense que seu silêncio não tem valor. Mas agora você precisa transformar essa dor em oração, esse silêncio em clamor, essa angústia em decisão. Porque enquanto você esperar, o inimigo avança. E não avança contra países, avança contra famílias, contra lares, contra corações. Padre Pio dizia que os últimos tempos seriam vividos como uma noite longa, sem estrelas. E só a oração acenderia pequenas luzes. Talvez você seja a única luz na sua casa. Isso não é pouco, isso é tudo. Você tem um poder que nem imagina. E o livro que está no primeiro comentário pode reacender essa chama. Ele foi feito para momentos como esse, para almas como a sua, para dores como essa que você carrega, mas precisa agir agora. A pior dor não é a física, é a dor da alma que sente que está se perdendo. É olhar para a própria vida e não reconhecer mais quem você era. É sentir que algo se apagou por dentro e não saber como reacender. Mas Deus sabe, e Ele está te chamando agora. E se você está ouvindo essa mensagem até aqui, é porque você foi escolhida para isso. Porque sua fé ainda pulsa, porque você ainda crê. E é isso que o céu precisa agora. Pessoas que ainda creem, mesmo feridas. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. Imagine só por um instante que esta seja a última vez que o céu vai te dar esse aviso, que amanhã tudo muda, que as portas se fecham, que as profecias se completam. O que você vai dizer a Deus? Que estava ocupada demais, que não acreditou o suficiente, que deixou para depois? Não faça isso, não permita isso, porque depois pode ser tarde. E a dor do arrependimento é muito mais pesada que qualquer sofrimento que você esteja vivendo agora. Agora, feche os olhos e sinta. Sinta com o coração. Essa presença que está aí perto de você não é do acaso. É o céu se aproximando. É a resposta que você pediu em silêncio. E tudo começa quando você diz: sim, eu creio. Se você está ouvindo isso agora, então saiba. É porque você foi escolhida, não por merecimento, mas por necessidade. Porque Deus viu a tua dor, Ele observou o teu silêncio. E mesmo quando você pensou que estava sozinha naquela madrugada fria, Ele estava ali, não com espetáculo, mas com presença. Ele viu o momento em que você segurou o choro para não preocupar seus filhos. Ele viu quando você segurou aquele terço com as mãos tremendo. E sabe o que ele fez? Guardou tudo isso, porque agora chegou o tempo de devolver, em bênção, em resposta. Mas você precisa querer, você precisa agir, porque milagres não caem como chuva. Eles descem quando a fé é mais forte que o medo. Tem gente que vai rir do que você está ouvindo, vai dizer que é exagero, que é loucura. Mas essas mesmas pessoas serão as primeiras a correr quando o caos bater na porta. Serão elas que vão perguntar: por que você não me avisou? E talvez já seja tarde. É por isso que você precisa entender. Deus está te usando agora como sinal para outros. Se você não acordar, os que estão à sua volta também vão dormir. E dormir espiritualmente é o começo da destruição. O inimigo não ataca com gritos. Ele ataca no silêncio, no costume, na distração. Ele te envolve em rotina e tira tua alma sem você perceber. Você sente que algo está prestes a acontecer. Uma virada. Algo que ninguém sabe explicar, mas todos sentem. É como se o mundo estivesse segurando a respiração,
como se o tempo estivesse andando mais rápido. E está. Padre Pio falou que os últimos tempos seriam acelerados, que os dias voariam, que os corações ficariam confusos. E você sente isso. Não sabe o que mudou, mas sente que algo mudou dentro de você. Uma inquietação, uma vontade de chorar sem razão, uma saudade de Deus. E essa saudade é o que vai te salvar. Porque a pior alma é aquela que já não sente mais nada. Você precisa permanecer até o fim. Porque no fim deste vídeo, algo vai se revelar, algo que talvez mude a maneira como você vê tudo, algo que vai tocar partes do seu coração que você esconde até de si mesma. Você vai entender por que está ouvindo isso agora. Vai lembrar de situações antigas e perceber que Deus já estava tentando falar com você há muito tempo, mas você não escutou. Agora é diferente. Agora o tempo apertou. Agora o relógio do céu está marcando minutos e você precisa decidir o que fazer com esse último aviso. Deixe nos comentários, escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Sabe aquele aperto no peito que te visita sem motivo? Aquela sensação de que você está falhando com Deus? De que está longe? Isso é real. Isso é o teu espírito gritando. Ele não aguenta mais a distância. E se você não fizer nada, essa dor vai crescer, e ela cresce até paralisar, até secar, até a alma perder o brilho. Padre Pio dizia que a alma seca é a mais fácil de ser quebrada, e é isso que o inimigo quer, que você aceite essa dor como normal, que você diga, é da idade, é assim mesmo. Não, não é. Não aceite isso. Você não nasceu para viver de cabeça baixa. As mulheres da sua geração foram feitas de ferro e fé, criaram filhos sem ajuda, enterraram pessoas que amavam sem perder a esperança, enfrentaram doenças, traições, perdas, mas agora estão sendo atacadas de uma forma nova, espiritual. O ataque não é no corpo, é na alma. É como se quisessem roubar a tua luz, e se você deixar, tudo desaba. Porque quando a mulher da casa perde a fé, o lar inteiro se afunda. Você é o elo, você é a guardiã, você é a que Deus escolheu para proteger os seus. Mas como você vai proteger alguém se nem sabe mais onde encontrar força? É por isso que esse livro foi liberado. Um livro com revelações que ficaram ocultas por décadas. Um conteúdo que só agora está sendo permitido sair das sombras, porque o tempo chegou, e você precisa ter isso nas mãos antes que sumam de novo. Esse livro é para quem está no limite, para quem sente que não pode esperar até amanhã, para quem sabe que não está tudo bem, mesmo quando tenta sorrir. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Não acredite no que os olhos mostram. Eles mentem. A verdadeira guerra não aparece nos noticiários. Ela acontece no silêncio das almas. Nas famílias destruídas sem motivo, nos jovens com olhar perdido, nas mães que não sabem mais o que dizer. Tudo isso foi profetizado, mas ninguém avisou com força, porque avisar exige coragem, e você tem, mesmo cansada, mesmo sem saber como, mesmo com dúvidas. Padre Pio dizia, a fé mais forte é a que caminha entre espinhos. E você sabe o que são espinhos. Já pisou em muitos, mas continua de pé. Há algo escondido nos últimos dias que ninguém está contando. Um movimento invisível. Uma preparação que está acontecendo agora, enquanto você escuta isso. Não espere que todos entendam, porque nem todos foram chamados, mas você foi. Se chegou até aqui, é porque há algo em você que ainda brilha, que ainda quer acreditar. E esse brilho pode reacender tudo. Você não imagina quantas almas serão salvas só porque você disse sim, só porque você decidiu não se entregar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O que você vai fazer com essa chance? Vai fechar os olhos e fingir que é só mais um vídeo?
Ou vai sentir com o coração que há algo diferente aqui, que essa voz, esse conteúdo, esse momento, tem algo que te chama de dentro, algo que aperta o peito e diz: é agora. Não ignore isso, porque esse tipo de toque não acontece duas vezes. Quando o céu decide falar, é porque há urgência. E quem ouve e não responde, sente a consequência. Não adianta querer voltar depois que as portas se fecharem. Não adianta correr atrás quando o tempo acabar. Deus não é cruel, mas Ele é justo. Ele avisa antes, Ele mostra, Ele toca, Ele chama, mas chega uma hora que o silêncio volta. E nesse silêncio, os que negaram o chamado vão desejar ter outra chance. Mas não terão, porque os sinais estavam todos aí e foram ignorados. Não faça parte desse grupo, não carregue essa culpa. Esse livro que deixei no comentário foi reservado para quem está no limite da fé. São poucas unidades e vão desaparecer rápido. Pegue o seu agora. Se você está precisando de um milagre hoje, olhe ao seu redor. Veja como as pessoas estão frias, como a compaixão desapareceu, como a maldade se tornou comum. Você acha isso normal? Não é. É o fim se desenhando aos poucos. E só quem estiver com o espírito forte vai suportar. É por isso que você precisa se alimentar da palavra. Precisa se fortalecer. Precisa buscar agora, porque quando a escuridão for total, a luz não será mais distribuída, será reservada, e só terá quem guardou antes. Essa é a última parte deste aviso. A mais forte, a mais séria, a mais espiritual. Se você está aqui, é porque sua alma está respondendo ao chamado. Não fuja de novo, porque fugir de Deus é correr para o vazio, e no vazio não há retorno. Feche os olhos agora, respire, sinta essa presença ao teu lado. Ela não está aí por acaso. Ela está aí porque você pediu por isso em alguma noite escura, e Deus ouviu, e Ele responde. Mas você precisa aceitar, e quando você aceitar, tudo vai mudar. Aceitar não é apenas dizer amém da boca para fora. É permitir que aquilo que você tem evitado há anos finalmente te alcance. É tirar as máscaras que você colocou para sobreviver. É admitir que sim, você tem medo, que sim, você não entende tudo, que às vezes parece que Deus se calou. Mas mesmo nesse silêncio, algo em você insiste em acreditar. Padre Pio falava que a fé verdadeira começa onde termina a lógica. E talvez por isso você esteja aqui. Porque já tentou de tudo. Já falou com gente. Já rezou de forma automática. Já fingiu que estava tudo bem. E agora o corpo cansou. A mente se perdeu. Mas a alma ainda espera. Seus filhos não te ouvem mais. Seus netos não entendem mais. Você fala e parece que suas palavras batem em uma parede invisível. E isso dói. Dói mais do que qualquer doença, porque você sente que está perdendo os laços que sustentavam sua vida. Mas o que ninguém entende é que tudo isso tem uma raiz espiritual. Uma desconexão que começou quando o mundo parou de olhar para cima e passou a olhar só para si. E é por isso que tantas famílias estão desmoronando. Porque o alicerce, que sempre foi a fé, foi trocado por distração, orgulho e pressa. E tudo o que é construído sobre isso cai. Você já viu o suficiente para saber que isso não é brincadeira. Já perdeu gente demais. Já ouviu diagnósticos que ainda ecoam na tua mente. Já recebeu notícias que te tiraram o chão. E mesmo assim, continuou. Mas agora é diferente. Porque o mal que se aproxima não é visível. Ele entra sorrindo, se disfarça de progresso, de liberdade, de modernidade. Mas a alma, ela sente, ela sabe. E por mais que você tente se distrair, aquela angústia sempre volta. Como se estivesse avisando que algo se aproxima. Algo que vai separar os que têm fé dos que apenas dizem que têm. E você precisa escolher de que lado vai estar. Não amanhã, agora. Porque o tempo não está mais como antes. O mundo mudou.
as regras mudaram. E a fé precisa ser mais firme do que nunca. Não vai ser fácil. Você vai se sentir sozinha, vai ouvir zombarias, vai duvidar. Mas tudo isso é parte do processo, porque as maiores vitórias nascem do meio da dor. E a tua dor, mesmo que ninguém entenda, está prestes a gerar algo que pode salvar a tua casa inteira. Mas só se você permanecer firme, só se você decidir ir até o fim. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. A morte não assusta tanto quanto o vazio. O vazio que fica depois que alguém parte. O vazio que mora no silêncio da casa. O vazio que ninguém vê. Padre Pio sabia disso. Ele dizia que o maior campo de batalha seria dentro das casas, não fora. E é por isso que você precisa se levantar agora. Não com gritos, mas com fé, com silêncio que ora, com olhar que perdoa, com joelhos que se dobram mesmo sem forças. Porque se você fizer isso, o céu se move, e não é figura de linguagem, é real. O céu se move quando uma alma decide voltar. Você tem percebido os sinais, os sons no meio da noite, as coincidências que não fazem sentido, as palavras que se repetem em lugares diferentes. Isso tudo são alertas, chamados, são toques que Deus dá antes do trovão. E se você não entender isso agora, vai sofrer mais do que precisava, porque o tempo da preparação está acabando. E quando a porta fechar, não haverá mais explicação, só separação. Os que creram, e os que zombaram, os que escutaram com o coração, e os que deixaram para depois. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já parou para pensar por que tantos idosos estão sendo esquecidos? Por que tantos lares foram silenciados? Porque o inimigo sabe que as raízes estão nos mais velhos. E se ele cortar as raízes, a árvore morre. Você é raiz. Você carrega a memória da fé. Você viu milagres. Você sabe o poder de uma vela acesa com fé, de um terço rezado com lágrima, de uma missa ouvida com atenção. E agora, tudo isso está sendo apagado. E se você não reagir, seus netos nunca saberão o que é isso. Vão crescer achando que o mundo sempre foi assim, frio, vazio, sem Deus. É por isso que sua dor tem sentido, porque ela te empurra para cima, porque ela te chama de volta, porque ela é a forma que o céu está usando para dizer: ainda dá tempo, mas não vai dar por muito mais. Você precisa decidir agora, precisa agir agora, porque há portas espirituais que estão se fechando, e só entra quem já estiver dentro, do lado de dentro da fé, do lado de dentro da obediência, do lado de dentro da oração. Você já viu o que o mundo se tornou, já viu crianças falando coisas que nem sabiam, já ouviu músicas que parecem rituais, já percebeu que algo está errado, mas ninguém fala disso. Porque se falar, perde amigos, perde status, mas se calar, perde a alma. E Padre Pio alertava: os que se calarem agora, um dia gritarão arrependidos. Não seja essa pessoa. Não espere o inferno tocar sua porta para só então buscar o céu. Faça isso agora, porque quem busca com sinceridade, encontra. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos, poucos terão acesso. As pessoas esqueceram como é confiar, como é deitar a cabeça no travesseiro e sentir paz. Como é dormir sabendo que Deus está cuidando de tudo. Isso está desaparecendo e você sente falta disso. Você sente saudade de quando sua fé era simples, de quando bastava rezar e o coração já se acalmava, de quando as palavras de um padre bastavam para renovar suas forças. Agora, tudo parece difícil, seco, distante, mas isso não é o fim, isso é o meio.
E o meio é sempre onde o milagre acontece, mas só se você permanecer. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A sua dor não é em vão. A sua perda não foi esquecida. A sua solidão está sendo vista. E o céu, neste momento, está mais perto de você do que nunca. Mas não vai forçar. Deus nunca força. Ele toca, Ele chama, Ele convida. E esse convite está sendo feito agora. Um convite para voltar, para sentir de novo, para confiar de novo, mesmo com medo, mesmo com mágoas, mesmo sem entender tudo. Porque Deus não espera a perfeição, Ele espera a verdade. E se você for verdadeira agora, o que está para acontecer na tua vida será maior do que tudo que você já sonhou. Padre Pio não falava com suavidade, ele alertava com firmeza. Ele dizia: a alma que não vigia será levada. E isso está acontecendo. Pessoas boas sendo arrastadas por ideias que parecem inofensivas. Famílias sendo divididas por opiniões que não importam. E o amor? O amor está se esfriando. E você sente isso. Mas não sabe o que fazer. Então ouve esse aviso. Volte, reze, fale o nome de Deus em voz alta. Abra a janela, expulse o medo. Acenda uma vela, toque no céu com a alma, porque quando você fizer isso, tudo vai começar a mudar. E quando mudar, você vai saber que não foi por acaso. Foi porque você ouviu, porque você ficou até o fim, porque você acreditou mesmo sem força. E o céu recompensa isso. Você já percebeu que o mundo ficou mais barulhento, mas ninguém mais se escuta? Todos gritam, discutem, acusam, mas no fundo estão surdos para o que realmente importa. E é nesse ruído que o inimigo se esconde. Ele entra sem ser notado. Ele se alimenta do cansaço da alma. Ele se instala nos lares onde a oração foi silenciada, onde a televisão tem mais autoridade do que a palavra, onde as dores são caladas e os medos varridos para debaixo do tapete. Mas chega uma hora que a casa racha. Chega uma hora em que o coração não aguenta mais fingir força. Chega uma hora que até o corpo começa a adoecer, não porque ele está fraco, mas porque a alma grita por socorro. E se você está sentindo esse aperto agora, essa inquietação que parece te empurrar para o abismo ou para o céu, saiba, é porque sua alma está sendo convocada. Sim, convocada, porque existem almas escolhidas, e não por serem melhores, mas por estarem prontas para carregar luz em tempos de escuridão, prontas para proteger com oração, quando ninguém mais sabe dobrar os joelhos, prontas para acreditar quando o mundo já não crê. Você é uma dessas, mesmo que ninguém tenha dito isso antes, mesmo que você nunca tenha se sentido digna. Deus escolhe os feridos, Deus chama os que choram em silêncio, Deus levanta os que o mundo esqueceu. Sabe o que dói em você e que ninguém vê? A sensação de impotência, de ver sua família se perdendo e não saber como trazer de volta, de ver valores sendo trocados por distrações, de tentar falar de Deus e ser ignorada. Isso adoece, isso corrói, e é exatamente isso que o inimigo quer, transformar mães e avós em espectadoras de uma tragédia espiritual. Mas você ainda pode virar o jogo. Padre Pio ensinava que uma só alma decidida pode mudar o destino de uma casa inteira. E talvez seja por isso que você ainda não desistiu, porque mesmo sozinha, você sabe que sua fé é mais forte do que qualquer maldição. Você se lembra da última vez que chorou por dentro sem derramar uma lágrima? Porque o cansaço era tanto que nem isso saía. Deus viu. E cada vez que você pensou que ele estava em silêncio, na verdade, ele estava trabalhando no invisível, porque o céu nunca dorme, o céu nunca abandona. Mas ele precisa de uma resposta, e essa resposta começa com a sua decisão agora. Decisão de não adiar mais, de não ignorar mais, de não duvidar mais, porque cada minuto que passa, algo se aproxima, algo grande. Algo que Padre Pio viu, algo que está registrado e que agora está sendo revelado para quem tem olhos e fé.
Deixe nos comentários. Hoje, Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você pode achar que já viveu tudo, que o tempo passou, que sua vida já está decidida. Mas a verdade é que os maiores milagres de Deus acontecem quando todos acham que já é tarde demais. É exatamente nesse ponto que ele entra e transforma tudo. Quando o diagnóstico diz que não tem mais saída, quando a situação da família parece sem volta, quando as forças se esgotam, é aí que o céu se abre. Mas ele não se abre para quem está distraído. Ele se abre para quem está de pé na fé, mesmo tremendo, mesmo chorando, mesmo sem entender nada. E se você tem se sentido sozinha, sem direção, quase invisível, é porque você está no ponto exato onde o milagre pode acontecer. Padre Pio chamava isso de o Vale da Cruz. Um lugar escuro, silencioso, onde a alma aprende a escutar a voz de Deus. É nesse lugar que os santos foram moldados. E é nesse lugar que você está agora. Mas o vale não é o fim. O vale é o começo. É onde tudo se parte, para que tudo seja refeito do jeito certo. É onde você aprende que sua dor não é castigo, é chamado. E que sua lágrima não é desperdício, é semente. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Não deixe que o medo te paralise, porque o medo é o que o inimigo mais usa para te afastar da verdade. Ele sussurra: você não vai conseguir. É tarde demais para mudar. Ninguém vai te escutar. Mas você sabe que essas vozes não vêm de Deus. Deus sempre fala com esperança. Deus sempre chama com amor. Mesmo quando corrige, Ele cura. E se hoje você está sendo confrontada, não é para te ferir. É para te libertar. Libertar do peso de carregar tudo sozinha. Libertar do hábito de esconder o choro. Libertar do silêncio que adoece. Você precisa entender que não está sozinha. Há uma multidão de pessoas sentindo o mesmo que você, em casas diferentes, países diferentes, mas unidas pela mesma dor espiritual. E Deus está reunindo essas pessoas agora, está acordando suas guerreiras da fé, está ativando as intercessoras, as que rezam sem serem vistas, as que jejuam em segredo, as que choram e não desistem. Você faz parte disso, você foi escolhida para isso, e por isso esse vídeo chegou até você. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio falava de um tempo em que os véus seriam rasgados, onde tudo que estava escondido viria à tona, onde não haveria mais espaço para tibieza espiritual. Esse tempo é agora. E o livro que foi liberado traz essas revelações. Não são histórias para emocionar, são chaves para acordar. Palavras que tocam o fundo da alma. Instruções que só quem crê de verdade vai conseguir entender. E você precisa disso. Precisa desse alimento. Porque o que está por vir só vai ser vencido com fé viva, fé madura, fé enraizada. Talvez você ache que é pouca coisa, que sua oração é pequena, que você não tem mais forças. Mas Padre Pio dizia que a oração mais fraca, feita com coração sincero, move exércitos celestiais. Então, não pare. Mesmo que pareça que nada está mudando. Continue, porque enquanto você reza, o céu trabalha. Enquanto você chora, o Espírito se move. E enquanto você permanece, milagres estão sendo preparados. Silenciosamente, lentamente, mas certamente. Agora é a hora de tomar a decisão, de deixar o orgulho, de vencer a preguiça, de dizer a Deus: eu estou pronta. Mesmo com medo, mesmo ferida, porque Ele não precisa de perfeição, Ele precisa de entrega, Ele precisa do teu sim. E esse sim, mesmo sussurrado, muda tudo. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo,
Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você chegou até o fim porque sua alma sentiu. Sentiu que isso não era apenas mais uma mensagem. Sentiu que havia algo especial aqui. Algo que tocou partes do seu coração que você nem lembrava mais que existiam. Isso é o começo. E não pode parar aqui. Há mais. Muito mais. O que você recebeu hoje é só a primeira camada de uma verdade profunda. Uma verdade que está sendo revelada pouco a pouco, a cada novo passo que você der em direção ao céu. Padre Pio ainda tem coisas a te dizer. Há mais revelações, há mais alertas, há mais milagres. E tudo isso está sendo preparado. Mas só vai receber quem continuar, quem não desistir, quem voltar no próximo vídeo com o mesmo coração aberto. Porque lá, mais uma parte do mistério será revelada. Lá, mais uma chave será entregue. Lá você vai entender por que Deus te trouxe até aqui hoje. E por isso eu te digo, descanse agora, com a certeza de que o céu está olhando para você, que o amor de Deus te envolve, que a intercessão de Padre Pio já começou a agir. Não foi em vão. Nada foi em vão. Você ficou até o fim, e quem permanece até o fim recebe o que é eterno. Nos vemos no próximo vídeo, onde o que ainda está escondido será revelado. Prepare o coração, porque Deus ainda não terminou.